Ario Pontes Lira Filho, sou de São José da Laje, nasci em Serra Grande, na usina Serra Grande, em 1949, porque meus pais moravam lá. Meu pai era químico, trabalhava com Salvador Lira, doutor Salvador, o pai do doutor Carlos. E então, uma família de 10 irmãos. Os primeiros irmãos vieram para Maceió, estudaram em Maceió, depois foram fazer vestibular em Pernambuco, porque naquela época não tinha engenharia em Alagoas. Então, meu pai tinha uma residência em Pernambuco. Como eu falei, uma família grande, e à medida que a gente ia ficando adolescente, ia para Recife estudar lá. Então eu fui para Recife aos 10 anos de idade e depois fiz agronomia na Universidade Rural de Pernambuco. De ser de usina, então meus avós, por parte de pai, já era de Serra Grande, já tinha cana naquela época, e eu convivi muito com usina. Tinha um cunhado meu, que era agrônomo de uma usina aqui em Alagoas, e teve muita influência, me influenciou muito. Então já eu gostava da cana-de-açúcar e fui fazer agronomia. Então, meus estágios todos eles foram ligados realmente ao setor açucareiro. Eu terminei em 1974. Então, em dezembro, através desse meu cunhado, que era amigo, conhecia o Dr. Carlos, que era de usina, falou com ele, tinha aí só o Ariozinho, como era chamado, está terminando, aí o Dr. Carlos disse, não, manda ele falar comigo, em dezembro mesmo, no ano que eu me formei. Então ele disse, Ario, em janeiro agora você começa, vai lá para a usina Caeté, São Miguel dos Campos, e aí iniciei minha carreira profissional como agrônomo. Foi o primeiro agrônomo da usina Caeté, tinha um gerente, mas eu, como agrônomo, fui o primeiro da Caeté, em janeiro de 1975. O doutor Carlos não tinha hora nem dia, mas o DNA do doutor Carlos sempre foi a área industrial. Mas ele sempre dizia, tinha uma filosofia, o açúcar se faz no campo. Então ele dava toda a oportunidade, dava toda a atenção à área agrícola. Então o grupo sempre teve, como eu falei, muito forte. O pessoal sempre teve uma atenção muito especial para a área agrícola. O cara sempre tinha essa visão. E eu tive a oportunidade de viajar muito nas usinas da região e de outros estados e até mesmo fora do Brasil. Então o pessoal sempre investiu nisso para trazer tecnologia para a usina. Tudo começou com a usina Caeté, em 1965. Depois foi montada a Marituba, a Cachoeira adquiriu, mas ele sempre teve essa visão de ir para o Centro-Sul. Então surgiu a oportunidade, que ele gostava também da pecuária, e ele frequentava a exposição de Uberaba. Todo ano ele ia a Uberaba. E surgiu uma oportunidade de ele adquirir unidade no Triângulo Mineiro. Eu tive a oportunidade de participar de todos esses projetos como assessor, como uma opinião na área agrícola. Então, mas ele não satisfeito ainda com o Triângulo Mineiro, depois sempre foi o sonho dele
de ir para São Paulo, que é a locomotiva, que é São Paulo, é tudo. Então, ele sempre teve o sonho dele e adquiriu uma unidade, partindo do zero, Paulicéia, foi a unidade do Centro-Sul. E aí participamos dessa unidade. Isso realmente foi um grande desafio. Então começamos do zero, não tinha nada, partimos para São Paulo para implantar a Paulicéia. Esse foi um desafio e foi uma usina toda planejada, realmente uma usina para o futuro. Então em 2006 chegamos em São Paulo com a equipe, levamos de Alagoas e graças a ele nós implantamos a unidade Paulicéia. Eu acredito que a Paulicéia é uma referência em termos de tecnologia. O Dr. Carlos participava de tudo. Ele era aquele que estimulava a gente, provocava a gente. Estivemos também naquela época em Barreiras. Então, no surgimento, na criação, quando surgiu Barreiro, praticamente, a soja, e o Dr. Carlos teve a ideia de plantar soja em Barreira. E nós participamos desse projeto. É como eu digo, o Dr. Carlos era um visionário. Então, naquela época, Barreira. Então, conheci aquilo, não tinha nada, tinha um posto de gasolina. Então, nós tivemos sempre assessores na parte técnica, entendeu? Naquela época do Plano-Açúcar, porque a gente não tinha referência. Então, foi contratada uma empresa naquela época e, através do Plano-Açúcar, isso trouxe realmente muita tecnologia para Alagoas. E, automaticamente, a capilaridade, a Caeté recebia essas informações. Vinhaça, naquela época, montão, laboratório e controle biológico. Depois partimos para a irrigação e, ao mesmo tempo, a mecanização. Isso, naquela época, nós importamos máquinas de cortar cana na Austrália. Então, Alagoas sempre esteve à frente da tecnologia na cana-de-açúcar. Minha vida como agrônomo na Caeté foi muito interessante. Como eu falei, fui o primeiro agrônomo da Caeté e depois fui convidado para ser assessor de diretoria. Depois, evolução com o tempo, fui diretor, depois fui para o conselho e atualmente fui convidado, através do Dr. Fernando e da família, fui convidado para ser diretor-presidente, com muito orgulho. Mais responsabilidade, mas eu sempre vivi em usina e sempre participei. Eu sempre fui curioso na vida. No setor açucareiro, eu vivenciei minha vida toda. Estou há 49 anos em Caeté, então vivenciei tudo isso, acompanhei todo o crescimento do grupo. Então eu tenho só agradecer ao grupo Carleira, sou muito grato. Aril é uma geração que hoje já tem Aril meu pai, Aril filho, Aril sobrinho e Aril neto, bisneto. Então eu sou muito família. Então minha vida toda foi em São Miguel. Minha esposa era de Recife, mas hoje já se sente totalmente alagoana, miguelense. Eu me sinto miguelense. Essa é uma família de 3 filhos e 6 netos. Então, muito feliz por essa família. Família é o famoso ditado, é o tripé da vida. Então, sem a família, você não é feliz nem na sua vida profissional. Na vida, a gente tem que se dedicar muito
ir atrás de novas ideias, ir atrás de tecnologia. Nunca vou ser autossuficiente e só se faz as coisas com a equipe. Então, a equipe é fundamental e ter o apoio dos acionistas. E é isso que nós temos. Inspirar. Absorvi muita coisa de filosofia, de Dr. Carlos. Trabalho, tem que trabalhar. Dedicação ao trabalho. Só agradecer que foi nesse prédio, aqui em Jaraguá, que fui convidado por Dr. Carlos. Então, muito obrigado.